Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have a good understanding of some of the problems that people with reduced mobility, as we say in Portuguese, or mobilidade reduzida, face here in Brazil. You'll have lots of words to describe that, but also to talk about like being present and seeing things happen. After you listen to the podcast, you can check the learning guides if you have access to them to see more information about the words and extra things. And just to illustrate, if you've been to Brazil and you've walked on the streets, you'll see that the sidewalks are not really regular. This is just one of the problems we have here. And this is something I talk more at length in the Pra Ir Mais Longe section of the learning guide. If you don't have access to the learning guide yet, go to portuguesewitheli.com/school to grab one learning guide. That learning guide is a sample. You can see whether this is something that you would like to include in your learning routine. And if that is, you'll have many more benefits in addition to the learning guides that we put out usually every week, but sometimes once every 2 weeks. Agora vamos falar sobre o episódio de número 243, mobilidade na cidade e problemas que enfrentamos. Não faz muito tempo, aconteceram várias coisas que me fizeram pensar na facilidade que eu tenho, ou tinha, e você vai já entender o porquê, para transitar aqui, enquanto para outras pessoas se locomover é uma verdadeira proeza. Estava eu a pé e parei para atravessar a rua, na faixa de pedestres. Enquanto esperava o sinal fechar para os carros, avistei na outra margem uma garota que também estava aguardando para atravessar. Notei que ela levava uma bengala e também usava óculos escuros. O sinal abriu para nós que esperávamos e iniciei a travessia. A moça ficou parada no mesmo lugar. Quando já estava bem perto, constatei que ela era cega, não enxergava. Ao me aproximar, perguntei se ela queria cruzar a rua. Ela aceitou a ajuda e a agradeceu imensamente. Enquanto eu a guiava, ela comentou que faltam por aqui aqueles avisos sonoros nos semáforos, indicando que o caminho está livre. Com esse sinal, a pessoa que tem a visão comprometida consegue uma maior autonomia, sem depender da boa vontade de outros, para ajudar na simples tarefa de atravessar a rua. Simples para quem vê, não é mesmo? Mais à frente, no percurso que eu fazia até o supermercado, presenciei uma triste cena. Uma família com uma criança sendo obrigada a entrar pela porta dos fundos em um museu. A mãe bradava aos quatro ventos que nunca viu aquele tipo de humilhação. O caso era que seu filho tinha uma doença e usava uma cadeira de rodas para se locomover. A recepcionista tentou pôr panos quentes, explicando que a arquitetura era reaproveitada e, para preservar a fachada daquele prédio colonial, a forma que encontraram de instalar o elevador tinha sido aquela, pelos fundos. Infelizmente, era pegar ou largar. Eu fiquei pensando nas palavras daquela mãe, do estigma que já carrega, e ainda não poder entrar pela porta da frente na maior parte dos lugares. Distraída com os meus botões, acabei tropeçando num ressalto da calçada mal conservada e acabei quebrando o pé. Agora estou eu aqui, vivendo na pele a dificuldade que eu nunca tinha imaginado. Hoje vejo que é uma proeza andar por aí quando se tem uma condição minimamente diferente da normalidade. E olha que eu estou só com um gesso provisório no pé e com um par de muletas. Viver com alguma dificuldade de locomoção nessa cidade é como participar de uma corrida de obstáculos. Bom,
No nosso episódio de hoje, nós temos uma narradora. hum? E ela começa falando sobre uma nova percepção que ela teve. Ela disse que ela antes não pensava nas facilidades que ela tinha para transitar na cidade, enquanto para outras pessoas se locomover na cidade é uma verdadeira proeza. E aqui a gente já começa com três boas palavras. Primeiro, a narradora diz que ela tinha, porque aconteceu alguma coisa, né, e ela percebeu, mas ela tinha muita facilidade para transitar na cidade. E transitar em algum lugar significa ir ou andar em algum lugar. Se mexer, estar em um ponto e ir para o outro. É uma palavra um pouco mais formal, mas a gente usa muito como nos exemplos que eu tenho a seguir. O primeiro deles é: se você vier para esta cidade como turista, é bom saber em quais bairros você pode transitar e em quais bairros você nunca deve ir. E isso eu falo como amigo de vocês, pessoal, porque de fato aqui no Brasil tem muitos bairros em que você pode transitar e muitos em que você não pode transitar. E o segundo é: os carros não transitam por essa rua porque as condições da rua estão horríveis. Os carros não transitam por esta rua porque as condições das ruas, ou desta rua especificamente, estão horríveis, né? São péssimas condições. E tem algumas ruazinhas por onde os carros realmente não transitam, então não tem trânsito. E lá no guia de aprendizagem eu tenho uma pequena nota entre as palavras trânsito, tráfego e tráfico. São três palavras que muitos estudantes confundem, então é bom a gente saber. A outra palavra que a narradora utilizou foi locomover-se, né? Para algumas pessoas, se locomover é uma proeza. E locomover tem um sentido um pouco diferente do sentido de transitar. Quando você transita, você anda, você está passando em algum lugar em geral. Agora, quando você se locomove, isso significa que você sai de um ponto A e vai até o ponto B. Muitas vezes é difícil se locomover numa cidade muito grande, porque é muito confuso, tem muito carro, às vezes o transporte público não é bom. Então não é tão fácil se locomover numa cidade grande. Isso não significa que uma cidade pequena seja melhor. Não. Aqui no Brasil, é péssimo se locomover em cidades pequenas porque não tem transporte público e as estradas são péssimas. Não é sempre, mas é em geral. E a terceira palavra que a narradora utilizou foi proeza. E a proeza é uma ação muito fantástica, alguma coisa que alguém faz que é incrível. Aqui, claro, está sendo utilizado com um pouquinho de sarcasmo, ou talvez um pouco de frustração, porque transitar numa cidade é tão difícil que conseguir se locomover do ponto A para o ponto B é uma verdadeira proeza. Essa palavra proeza é bem comum e ela tem uma irmã, que é a palavra façanha. As duas estão lá no guia de aprendizagem, mas vou dar outro exemplo de proeza para você. O José tinha apenas 3 meses antes de viajar para a Croácia. Ele aprendeu croata em 2 meses. Ele consegue conversar. Então, ele fez a proeza de aprender croata em 2 meses. Incrível! Inclusive, tem algumas pessoas que dizem que elas conseguem fazer a proeza
de aprender um idioma em 3 meses. Será que elas conseguem? Bom, daí a narradora começa a contar alguns dos episódios que aconteceram para ela mudar um pouco de opinião. Ela diz que estava parada, né, esperando para atravessar a rua na faixa de pedestres. E atravessar aqui significa ir de um lado para o outro passando por alguma coisa. Você pode atravessar a rua, você pode atravessar o rio, ou você pode até mesmo atravessar o país. Eu tenho um aluno que atravessou o- a América do Sul, se eu não me engano, toda. E ele atravessou de lado a lado de carro e gravou muitos vídeos. Foi muito interessante, ele me contou. Atravessar também pode ser usado com um sentido mais abstrato. Eu posso dizer, por exemplo, que estou atravessando um período difícil da minha vida. Não estou, mas muitas pessoas atravessaram um período terrível na pandemia, ou elas atravessaram a pandemia com muita dificuldade. A faixa de pedestres que a narradora menciona é aquela zona nas ruas em que os pedestres, ou seja, as pessoas que andam a pé e não de carro ou de veículo, né, que os pedestres têm prioridade e eles usam aquelas faixas para atravessar. Parece uma pintura de zebra, né? Branco, preto, branco, preto, branco, preto. Então, essa é a faixa de pedestres. Eu falo um pouco mais sobre isso lá no guia de aprendizagem, mas se você vier para o Brasil, tome muito cuidado. Mesmo usando as faixas de pedestre, né, que tem espalhadas pela cidade, os motoristas não respeitam muito não, tá? Então, tome cuidado. E aí a narradora estava lá esperando o sinal fechar e ela viu uma garota que tinha uma bengala e óculos escuros. E a narradora estava esperando o sinal fechar. O sinal, aqui no Brasil a gente tem alguns nomes diferentes. A gente chama sinal de trânsito, o semáforo, mas sinal é um pouco mais informal. Eu acho que em outras partes do país as pessoas têm outro nome, mas esses dois nomes são reconhecidos no país todo. Sinal e semáforo, não tem diferença. E ele tem 3 luzes. Tem uma luz vermelha, uma amarela e uma verde. Quando o sinal está verde, significa que os carros vão passar. Quando o sinal está vermelho, os carros vão parar. A gente também tem sinal para pedestre. Geralmente tem uma pessoinha ah, parada em vermelho e tem uma pessoinha parada, ou melhor dizendo, caminhando de verde. Quando está vermelho, o pedestre não pode passar. Quando está verde, o pedestre pode passar. É bem simples. E a narradora aqui disse, estava esperando o sinal fechar. É muito importante, só passar quando o sinal estiver fechado. Se o sinal para os carros estiver fechado, tudo bem, pode atravessar. Se ele estiver aberto, não pode não, cuidado. E aí, ela percebeu que tinha uma garota do outro lado da rua e ela estava segurando uma bengala, né? Ela levava uma bengala. A bengala é de uma maneira bem simples, é um pedaço de pau, que tem um apoio, ou seja, você pode segurar numa ponta e a outra ponta você coloca contra o chão. Essa bengala é usada para muitas coisas. Antigamente, a bengala era um sinal de riqueza. Então, um homem muito chique vinha de terno e bengala caminhando pela rua. Mas as pessoas mais idosas ou que têm dificuldade de locomoção, né, que têm dificuldade de andar, usam a bengala para se apoiar. Também usam a bengala as pessoas cegas. Com a bengala, elas conseguem perceber o tipo de lugar onde elas estão andando e podem se orientar.
E era esse exatamente o caso da garota. A narradora fez a travessia, e a travessia é a ação ou o ato de atravessar a rua, né? Então ela atravessou ali a rua, ela fez a travessia e constatou que a moça era realmente cega e ela precisava de ajuda para cruzar a rua. Aqui nós temos mais algumas boas palavras também. A primeira delas é constatar. E quando você constata alguma coisa, isso significa que você verifica, ou seja, você tem certeza de que alguma coisa é o caso, por meio da observação ou quando você inspeciona, quando você olha muito de perto. Por exemplo, e aqui é um exemplo bem simples. Alguém pergunta: Nossa, está chovendo? Bom, é muito fácil constatar. Você olha pela janela e você constata que está ou não está chovendo. Outro exemplo que eu posso dizer é, e infelizmente esse é um exemplo muito chato, mas às vezes os bancos telefonam para a gente ou enviam uma carta, né? E eles dizem assim: Senhor Eli, ou senhor ou senhora, né? Tanto faz. Nós constatamos que existe uma dívida no seu nome. E basicamente nós olhamos os nossos registros e estamos vendo aqui que você precisa pagar dinheiro aqui, né? Bora lá. Então, o banco constata que você ainda tem uma dívida com ele. Uma pessoa cega é uma pessoa que não enxerga, é uma pessoa que não vê. Tem vários motivos, pode ser cegueira congênita, ou seja, a pessoa nasce cega, ou pode ser uma cegueira adquirida posteriormente, por doenças. Meu pai, por exemplo, ele não é cego, mas ele é quase. E eu tenho uma palavra específica para isso. Mas por quê? Porque ele tem diabetes e durante um tempo ficou descontrolado, né, a condição dele. Então, ele ficou quase cego. E quando a narradora perguntou se a moça queria ajuda para atravessar a rua, ela perguntou, na verdade, se a moça queria ajuda para cruzar a rua. Cruzar também é o sentido de passar de um ponto a outro, passando por algo. É um sinônimo de atravessar. Você pode atravessar a rua, você pode cruzar a rua. Você pode atravessar o país de norte a sul e também pode cruzar o país. Inclusive, esse é o desejo de muitos jovens, né? Eles colocam uma mochila nas costas e querem cruzar o país, ou no caso da Europa, que tem muitos países um perto do outro, eles querem cruzar vários países. Não é como no Brasil, que é um bocado de estado, né? Como nos Estados Unidos também, e na China. Bom, daí a moça aceitou a ajuda porque ela mencionou uma coisa. Enquanto a narradora guiava a moça pela rua, a moça mencionou que faltam os avisos sonoros no semáforo para as pessoas que têm visão comprometida. E essa parte é um pouco mais cultural do que de vocabulário apenas. Tem algumas palavras para você. A primeira delas é que a narradora guiava a moça cega. E guiar, aqui, é a mesma coisa que indicar o caminho ou informar o caminho. E muito provavelmente o que a narradora estava fazendo era indicando: agora a gente pode passar, agora não tem carro nenhum. Você pode seguir direto. Então ela vai guiando. Uma outra situação em que a gente precisa de alguém guiando a gente pode ser quando a gente está numa cidade nova.
Inclusive, se você vier para Salvador e eu estiver de folga, talvez, quem sabe, numa possibilidade, eu possa guiar você pela cidade. Se eu não puder pessoalmente, eu posso pelo menos indicar os melhores lugares. Mas guiar significa mostrar ou indicar o caminho. Também tem um sentido mais abstrato. Hein? Então, durante os meus estudos na faculdade, eu tive alguns professores que me guiaram. Eles disseram, Eli, estuda isso, não estuda aquilo, faz isso agora, não faz isso agora. Isso me ajudou bastante. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas palavrinhas parecidas, como guiar, nortear e orientar. Tem uma diferença entre cada uma. E estão lá. Bom, a moça, que é cega, ela disse que ali faltavam, nos semáforos, um sinal sonoro. E lembre-se, hein? Semáforo ou sinal de trânsito é a mesma coisa. Mas quando ela falou do sinal sonoro, aqui no Brasil não é em todo lugar que tem. Em alguns raríssimos, é tipo muito raro mesmo, você vê um local, um sinal de trânsito, que ele faz um bip. Ele faz bip, 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 indicando que o sinal fechou. Por quê? Se uma pessoa cega não consegue perceber que pode atravessar, ela vai ficar esperando, 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 até alguém dizer para ela, pode atravessar. E é isso que a moça fala. Ela diz que seria bom ter um sinal assim, para ela poder atravessar a rua sem depender da boa vontade das outras pessoas. Ela queria poder atravessar a rua sem depender da boa vontade das outras pessoas. E a boa vontade? Aqui é quando alguém quer fazer alguma coisa boa para alguém. Então, tem alguns exemplos que não são tão bons, mas vamos lá. Eu trabalho com várias outras pessoas e tenho um chefe. Eu entreguei o trabalho finalizado, ou seja, entreguei o projeto acabado para o meu chefe. E agora eu tenho que esperar a boa vontade dele me dizer se o projeto foi aprovado ou não. E quando alguém diz isso, eu tenho que esperar a boa vontade do meu chefe de dizer, significa que o chefe vai demorar. Isso vai depender de quando o chefe queira realmente fazer alguma coisa. Dou outro exemplo. Nós combinamos de ir ao restaurante às 7 horas da noite. Já são 7h30 e eu vou ter que esperar a Maria ter a boa vontade de aparecer para a gente poder ir para o restaurante. Ou seja, eu vou depender até a Maria pensar, eu acho que é uma boa ideia ir para o restaurante que eu combinei de ir. E aí ela chega. Então vou esperar a boa vontade dela. E agora uma coisa que eu posso dizer, num exemplo mais positivo, é que os nossos amigos que aprendem português, os ouvintes, colegas seus, eles têm muito boa vontade de deixar uma avaliação e recomendar o nosso podcast para outras pessoas. Eu fico muito feliz quando eles têm essa boa vontade. Eu peço também, por favor, deixe uma avaliação. Mas eles geralmente têm muito boa vontade. Ou seja, eles fazem isso sem eu precisar pedir. E tem esse sentido geral, hein? Fazer alguma coisa para alguém, uma coisa boa, sem a outra precisar pedir, é ter boa vontade. Eu estou forçando essa expressão porque ela é muito comum. Eu lembro de quando eu morava em casa, na casa da minha mãe, e aí minha mãe dizia, nossa, eu vou ter que pedir mesmo para você limpar? Ou será que você poderia ter a boa vontade de limpar a mesa? Era um negócio bem comum. Uma palavra que eu pulei aqui, mas que agora eu vou mencionar,
é que a moça, quando falou dela, ela não falou só de pessoas cegas, mas ela falou de pessoas com a visão comprometida. E aí é onde entra meu pai. Ele tem a visão comprometida, ou seja, aconteceu alguma coisa que ele não tem a visão em perfeito estado de funcionamento. Então, quando a gente tem algo comprometido, isso significa que essa coisa não pode funcionar normalmente. Tem algum problema, algum tipo de condição. E o exemplo que eu posso dar, um dos exemplos, na verdade, é que aqui no Brasil acontecem muitos acidentes de moto. E às vezes, os acidentados, né, as pessoas que se acidentam, elas ficam com os movimentos comprometidos. Por causa do acidente, talvez elas não possam mais andar, né, elas fiquem paraplégicas ou tetraplégicas. Infelizmente, isso acontece muito. Bom, essa foi a primeira coisa que aconteceu, né, a moça cega atravessando a rua, que a narradora pensou: se locomover aqui na cidade não é tão fácil, não. Daí aconteceu outra coisa no percurso que a narradora fazia até o supermercado. E aqui o percurso é o trajeto, é o caminho entre A e B que uma pessoa segue. Se eu tenho uma rua, a rua A, não, melhor chamar outro nome, né? A rua A é a rua do médico, do dentista. Não, não, não. Digamos que tem a rua João Alencar. Se eu estou andando na rua João Alencar todos os dias para ir para o supermercado, a rua João Alencar é o meu percurso. Então eu faço esse percurso, eu ando por esse caminho todos os dias. Um outro exemplo que você vai ver muito isso é dessas corridas, né, de maratona. Então, o exemplo que eu posso dar é: aquele corredor fez uma proeza. Ele concluiu o percurso da maratona em 20 minutos. A maioria das pessoas leva 1 hora, mas ele fez o percurso em 20 minutos. E se você tiver certa idade, acho que vai lembrar do Ligeirinho ou Speedy Gonzales, que era um ratinho que corria rápido pra caramba. Então foi o que esse corredor fez. Ele fez como o Ligeirinho e percorreu, ou fez o percurso, em 20 minutos. Bom, no percurso até o supermercado, a narradora presenciou uma cena triste. Ela disse que tinha uma criança ali com a família e a criança estava numa cadeira de rodas. Aparentemente, alguma coisa ruim tinha acontecido, porque a mãe da criança bradava aos 4 ventos contra aquela humilhação. E aí é que a gente tem palavra pra caramba. A primeira delas é presenciar. E quando você presencia alguma coisa, isso significa que você está nessa situação, né? Você presencia um assassinato, espero que não. Você presencia um roubo, espero que não. Ou você presencia um casamento. E aqui não tem distinção, tá? Você pode presenciar uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ou seja, você está presente nessa situação. Você pode dizer: eu vi com os meus próprios olhos, eu presenciei. E um exemplo que eu posso dar é: eu presenciei muitas brigas dos meus pais quando eu era criança. É muito triste dizer isso, mas eu presenciei muitas brigas deles. Esse é só um exemplo, tá, gente? Quando eu era criança, realmente, meus pais brigavam pouco, então eu presenciei poucas brigas. Mas que eu presenciei, hein? Talvez eles tenham brigado, não sei.
A segunda palavra que a narradora utilizou, ela disse que a mãe bradava aos quatro ventos. E bradar significa gritar, mas muito alto, porque você está muito emocionado ou muito emocionada, ou com muita raiva, ou muito alegre, ou muito frustrada, ou muito frustrado. Então, você vai gritar. Ah! Eu não vou gritar para não ficar tão alto, tá? Mas você vai bradar. E eu posso dar um exemplo. Os participantes do protesto bradavam que não aceitariam mais aquela situação. Os participantes do protesto bradavam que não iam mais aceitar aquela situação. Essa não é uma palavra muito comum na conversação, mas ela é muito comum no jornalismo. Então, se você ler jornais ou livros, vai encontrar essa palavra. Mas a mãe não bradava simplesmente. Ela bradava aos quatro ventos. E quando alguém faz alguma coisa, né, ou fala para os quatro ventos, ou grita aos quatro ventos, é sempre uma ação de falar, tá? Então, alguém diz alguma coisa aos quatro ventos, ela anuncia publicamente para todo mundo ouvir e saber. E essa pessoa faz isso geralmente de propósito. Por exemplo, Maria, eu sei que você está muito feliz com a sua promoção na empresa, mas você não precisa dizer aos quatro ventos que você ganha um salário muito maior. Guarde essa informação para você. Não saia dizendo aos quatro ventos que o seu salário agora é muito maior. E quando a pessoa vai se casar, né, lembrando aqui de uma coisa, geralmente ela quer anunciar aos quatro ventos. Quando é um casamento mais íntimo, todo mundo fica, nossa, por que não me convidaram? Mas aí é coisa para outro episódio. E a mãe estava bradando aos quatro ventos que nunca tinha sofrido essa humilhação. Que humilhação? O filho dela usava uma cadeira de rodas. E a cadeira de rodas é um equipamento para mobilidade para as pessoas que têm dificuldade ou impossibilidade de andar. Eu tenho uma tia-avó que é muito, muito, muito velhinha. Ela tem acho que 95, 94 anos. Não me lembro exatamente quantos anos ela tem. Mas eu sei que, como ela está muito, muito velhinha, para andar mais rápido, ela usa uma cadeira de rodas. Às vezes a gente também usa a cadeira de rodas quando faz algum procedimento médico. Você faz uma cirurgia e coloca uma cadeira de rodas para andar, né? Então, para se locomover com uma cadeira de rodas, você precisa ter um ambiente acessível. E aqui é um pequeno parênteses pessoal, tá, gente? Aqui no Brasil a gente não tem acessibilidade, não. Eu tinha uma amiga na faculdade que ela tinha paralisia no corpo dela. Então, o lado esquerdo do corpo não se mexia mais. O lado direito mexia, mas com dificuldade. Então, eu sempre estava com ela e era, assim, impressionante. A rua era toda desigual, era toda, a gente vai ver, cheias de ressaltos, né? Essa palavra a gente vai já ver. E quando eu andava com essa minha amiga, eu sempre ajudava ela, porque é minha amiga, né? Eu gosto de andar com ela. Mas muitas vezes ela caía ou não podia entrar em alguns prédios porque não tinha uma rampa de acesso. E uma rampa é uma inclinação. Não tinha elevador, não tinha nada. Era um negócio maluco. E olha que eu estudava numa universidade federal aqui no Brasil. É um equipamento público, né? Uma coisa pública. Imagine como é que não são as outras particulares. Então, no caso aqui, a mãe estava reclamando
que o filho dela não tinha como entrar pela porta da frente. Ele tinha que entrar pela porta dos fundos, o que é uma humilhação. A recepcionista tentou dizer: não, a culpa, a culpa é da gente, eu sei, mas fique calma, fique tranquila. Mas a expressão que a narradora usou não foi essa. O que a narradora disse foi que a recepcionista tentou pôr os panos quentes. E pôr panos quentes ou colocar os panos quentes significa tentar acalmar uma situação ou uma situação problemática, né, um conflito. E geralmente você faz isso ou assumindo a culpa ou tirando qualquer responsabilidade existente. Vou dar um exemplo. O João e a Maria brigam muito. E, no geral, a Maria tem razão. Afinal, o João não ajuda em casa. Ele não lava nada, ele não passa nada. Mas a Maria está cansada de brigar. Então, ela decidiu pôr os panos quentes. Ou ela decidiu colocar os panos quentes. E dizer que tá tudo bem. Talvez ela estivesse um pouco mais estressada. Então ela ia parar de brigar. Ou seja, o culpado era o João, porque ele não fazia nada. Mas a Maria disse: não, vamos parar de brigar. Eu estou estressada, desculpe. Ela falou isso só para parar a briga. E o argumento da recepcionista foi: olha, é porque o prédio é antigo, é uma arquitetura reaproveitada, né? E a gente teve de fazer essa adaptação, então não tinha outra alternativa. E quando ela disse que não tinha outra alternativa, na verdade ela disse que era pegar ou largar. E pegar ou largar, geralmente a gente diz, é pegar ou largar. Ou era pegar ou largar no passado, né? Mas geralmente a gente diz isso porque ou você aceita o que a gente está oferecendo, ou não aceita e pronto, não tem nada. Por exemplo, eu sempre quis muito ter um Jeep, né, um carro desses que andam na natureza. Mas quando eu fui comprar um carro, o Jeep estava muito caro. O máximo que eu podia comprar era um carrinho simples, antigo, mas não um Jeep. Como era pegar ou largar, e eu estava realmente precisando de um carro, comprei aquele. Eu não tinha alternativa. Era pegar ou largar. Eu não podia comprar um Jeep. Isso já aconteceu comigo também. Eu gosto muito de utilizar os computadores da marca Dell. Não faço segredo para ninguém, gosto muito e não ganho publicidade por isso. Mas, às vezes, esse computador é um pouco mais caro. Então, em 2018, eu precisava muito comprar um novo computador e comprei um computador mais barato, porque era o dinheiro que eu tinha e era pegar ou largar. Se eu não comprasse um computador novo, não ia ter computador nenhum. Então, era pegar ou largar, eu peguei. Né? Por que eu vou largar? E aí a narradora saiu da situação pensando, né, escutando as palavras e pensando no estigma que uma pessoa com mobilidade reduzida carrega. E o estigma aqui é um sentimento, ou melhor dizendo, uma marca de vergonha associada com uma circunstância ou uma coisa. Dou um exemplo. As pessoas com mobilidade reduzida têm um estigma aqui no Brasil porque muitas pessoas acham que elas são um problema, um estorvo. Ah, estorvo está lá no dicionário do guia de aprendizagem. Né? Então, acham que é um estorvo porque, nossa, ela vai andar mais devagar, todo mundo vai ficar andando mais devagar por causa dela. Isso é um estigma.
quando a verdade são pessoas que também têm direito de ir e vir. Mas tem esse estigma. Aqui no Brasil também, por exemplo, eu sou do Nordeste. E se eu fosse para outra região do Brasil, geralmente o Sul, existe um estigma associado com ser nordestino aqui no Brasil. Não vou dizer, ai, nossa, isso está mudando. Não, não está mudando, não. Mas existe esse estigma. E a gente gosta sempre de colocar, né, um estigma nas outras pessoas. Negócio maluco. Então, a narradora pensou nisso, e enquanto ela estava lá distraída, né, pensando sozinha, ela tropeçou num ressalto na calçada. E aí aqui entra a coisa. Muitas calçadas brasileiras são irregulares. Elas têm um buraco, têm uma parte mais alta, e é tudo irregular. Essa parte mais alta, essa parte que se destaca, ela se sobressai em uma superfície, é um ressalto. E eu falo isso porque minha avó, quando era viva, ela sempre tropeçava nos ressaltos das calçadas. Era um negócio louco. Ela não conseguia andar na calçada porque tinha ressalto demais. Então, a narradora teve esse mesmo problema, coitada. Ela tropeçou no ressalto e quebrou o pé. Agora a narradora está vivendo na pele o que ela nunca tinha imaginado. E viver na pele é uma expressão simples, que significa viver pessoalmente ou experimentar, vivenciar, passar por uma situação pessoalmente. E eu posso dizer um exemplo, e um exemplo meio que verdadeiro. Quando os meus pais eram jovens, eles passaram por muitas dificuldades. Eu posso dizer para você, eu nunca vivi na pele a dificuldade que meus pais viveram. Eu nunca vivi na pele a dificuldade que meus pais viveram. E eu acho que isso é o caso para muita gente, né? O que é infeliz, mas acontece. E aí agora a narradora está vivendo na pele o estigma e a dificuldade que é andar por aí. E ela diz que a situação dela é temporária. Ela só tem um gesso no pé, um gesso temporário, e um par de muletas. E o gesso é um material branco, ele é sólido, ele toque, bem sólido, que geralmente a gente usa para imobilizar partes do corpo que estão quebradas ou fraturadas. Eu nunca quebrei nada no meu corpo, mas a minha irmã já. Então ela quebrou os 2 braços ao mesmo tempo. É uma história louca, mas ela quebrou os 2 braços e ela colocou gesso nos braços. Ficou bem assustador na época pra gente, né? Porque a gente era criança. E normalmente a gente coloca o gesso e depois de 2, 3 semanas tira o gesso. Às vezes demora mais. E a narradora também tinha um par de muletas. E a muleta é um negócio que a gente usa, tipo um suporte que a gente apoia nas axilas, ou seja, a gente apoia essa coisa debaixo do braço, uma ponta, e a outra ponta no chão. E isso ajuda a andar. Então, essa é a muleta, e geralmente a gente usa um par de muletas. E aí a narradora conclui, né, que viver com alguma dificuldade de locomoção nessa cidade é como participar de uma corrida de obstáculos. E essa narradora poderia falar de Belo Horizonte, de Salvador, de Fortaleza, de São Paulo, de Oiapoque, de Feliz, de Caxias do Sul. Não importa a cidade. Ela podia falar de qualquer uma no Brasil e ia ter a mesma dificuldade. Bom, a gente agora vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal, natural. E se você tiver alguma história para contar do seu país, compartilhe com a gente. Não faz muito tempo, aconteceram várias coisas que me fizeram pensar na facilidade que eu tenho, ou tinha, e você já vai entender o porquê,
para transitar aqui, enquanto para outras pessoas se locomover é uma verdadeira proeza. Estava eu a pé e parei para atravessar a rua na faixa de pedestres. Enquanto esperava o sinal fechar para os carros, avistei na outra margem uma garota que também estava aguardando para atravessar. Notei que ela levava uma bengala e também usava óculos escuros. O sinal abriu para nós que esperávamos e iniciei a travessia. A moça ficou parada no mesmo lugar. Quando já estava bem perto, constatei que ela era cega, não enxergava. Ao me aproximar, perguntei se ela queria cruzar a rua. Ela aceitou a ajuda e agradeceu imensamente. Enquanto eu a guiava, ela comentou que faltam por aqui aqueles avisos sonoros nos semáforos, indicando que o caminho está livre. Com esse sinal, a pessoa que tem a visão comprometida consegue uma maior autonomia, sem depender da boa vontade de outros para ajudar na simples tarefa de atravessar a rua. Simples para quem vê, não é mesmo? Mais à frente, no percurso que eu fazia até o supermercado, presenciei uma triste cena. Uma família com uma criança sendo obrigada a entrar pela porta dos fundos de um museu. A mãe bradava aos quatro ventos que nunca viu aquele tipo de humilhação. O caso era que seu filho tinha uma doença e usava uma cadeira de rodas para se locomover. A recepcionista tentou pôr panos quentes, explicando que a arquitetura era reaproveitada e, para preservar a fachada daquele prédio colonial, a forma em que encontraram de instalar o elevador tinha sido aquela, pelos fundos. Infelizmente, era pegar ou largar. Eu fiquei pensando nas palavras daquela mãe, do estigma que já carrega, e ainda não poder entrar pela porta da frente na maior parte dos lugares. Ai, ai, ai. Distraída com os meus botões, acabei tropeçando num ressalto da calçada mal conservada e acabei quebrando o pé. Agora estou aqui vivendo na pele a dificuldade que eu nunca tinha imaginado. Hoje vejo que é uma proeza andar por aí quando se tem uma condição minimamente diferente da normalidade. E olha que estou só com um gesso provisório no pé e com um par de muletas. Viver com alguma dificuldade de locomoção nessa cidade é como participar de uma corrida de obstáculos. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.